Bom, pessoal, esse vídeo é para mostrar fazer algumas observações em relação ao script do R para t-tests. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o R. Eu estou dentro de um Mac, mas isso poderia ser feito num computador com Windows. Então, essa daqui é a interface do R. Uma outra possibilidade para quem está num computador em Mac é abrir um terminal. Então, um terminal semelhante a esse daqui que eu acabei de abrir. Em qualquer um desses, basicamente o que você vai ter sempre dentro do R é que você vai ter um script, que é esse arquivo aqui, e você vai rodar esse script dentro do R. Eu vou abrir esse script agora dentro de um software chamado Emacs, mas você pode abrir ele em qualquer coisa. Se você estiver dentro do Windows, você pode abrir ele, por exemplo, dentro de um Notepad. Tá? E você vai ver esse texto aqui, que é o texto do script. E dentro desse texto, bom, alguns comentários a respeito desse arquivo. O primeiro comentário é que esse arquivo ele acaba em R, tá? Ponto .r. Isso daqui é uma convenção, ele não necessariamente precisa acabar em R, mas é uma convenção que ele acaba em R. A segunda coisa que você vai ver que no meu editor aparece em vermelho é que toda vez que você tem em inglês a gente chama isso de pound, esse símbolo da cerquinha aqui, ele basicamente quer dizer um comentário. Um comentário é uma coisa que não é lida pelo R como um comando, mas ao invés é lido como um comentário para humanos lerem. E você tem condição de colocar esse comentário antes numa linha separada ou depois de comandos. Então, por exemplo, aqui eu tenho library iswr e na sequência eu tenho um comando. Então ele interpreta essa linha aqui, mas não interpreta o restante. Daqui até aqui é basicamente só para humanos lerem. Existem várias maneiras de você rodar esse script. Você pode rodar ele como um todo, mas o que eu vou fazer é que eu vou colar esse script linha a linha. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu rodaria isso no todo. E eu vou usar para isso daí o terminal. Basicamente seria a mesma coisa via a interface gráfica, mas eu vou montar aqui dentro do terminal. Então quando eu monto ele dentro do terminal, se você for notar, essas duas, tanto esse como esse, tem basicamente o mesmo conteúdo. Ele te dá esse sinal de maior do que e um cursor, exatamente a mesma coisa aqui. Se eu quisesse rodar esse arquivo como um todo aqui, eu usaria um comando chamado source. Tá? Então eu coloco source, entre aspas, e daí eu coloco o caminho onde eu sei que o meu arquivo está. Então o meu arquivo está no desktop aqui, isso daqui é simplesmente o caminho que eu estou utilizando para chegar ali. Então eu chamaria ele de t-tests_r, e daí eu vou colocar um outro comando aqui chamado echo true. O echo true, ele echo igual a true. Ele simplesmente quer dizer que tudo que for rodado aqui, ele deve não simplesmente rodar, mas também me mostrar os resultados. Tá? Isso não é o comportamento padrão, não é o default. Então se você não fizer isso, ele não vai te mostrar os resultados. Então eu vou rodar esse comando aqui. Isso é interessante. Então a primeira coisa que ele me diz é o seguinte, que houve um erro. O meu R está em italiano, então ele está dizendo que existe um erro, que ele não tem essa biblioteca. Então isso é importante porque a primeira coisa que se você receber um erro semelhante, a primeira coisa que você tem de fazer é instalar essa biblioteca. Existem várias maneiras de se instalar. Eu vou fazer a instalação via interface gráfica, tá? Então aqui está os packages, né? Paquete, date.
e eu vou dizer simplesmente instalar os pacotes, os packages. Eu vou procurar por esse pacote específico aqui que se chama ISWR, dou um Enter, ou clico aqui. Ele achou o pacote, eu clico no pacote e daí digo instala. Ótimo. Então, aqui o que ele está dizendo é que a versão foi instalada. Se eu não quisesse fazer através da interface gráfica, o que eu faria seria usar um comando chamado install packages. Tá? E daí eu colocaria a mesma coisa, ISWR. Agora ele já vai estar ali, então ele vai dizer que não há necessidade, mas enfim. Ele me pede para selecionar um espelho. Tá? Esse espelho vai me dar várias opções em relação a onde eu quero fazer. Como eu estou nos Estados Unidos, eu vou procurar uma opção próxima aqui, sei lá, opção 74. E acho que provavelmente na sequência... não, ele realmente instalou. Eu achei que ele iria me dizer que já tinha instalado. Mas enfim, são duas opções possíveis. Tá? Então, ou manualmente, ou você faz a coisa via terminal. Então, já que eu fiz aquela coisa, eu vou tentar rodar esse comando de novo, para rodar ele como um todo. Só que dessa vez, bom, vamos lá. Source. Como é que eu cheguei nessa linha? Simplesmente eu estou usando a seta para cima ou para baixo. Tá? Então, chego aqui e vou tentar rodar ele de novo. E realmente ele roda tudo. Ele rodou absolutamente tudo. Chegou no final aqui, ele me deu uma warning message. Uma warning message é diferente de um erro. Ele simplesmente está me dando um warning, ele está me dando um aviso que alguma coisa pode não ter dado certo. Mas ele não me deu erro nenhum. Ou seja, isso já foi feito de propósito. Ou seja, quando eu montei esse script, eu pré-testei o script e eu sabia que ele não tinha erro nenhum. O que você vai ver aqui, por exemplo, é que quando ele roda, depois eu vou fazer comentários específicos a respeito de cada teste, mas o que você está vendo é que depois de cada teste, vamos pegar o teste bem no começo, aqui, tá aqui, ó. Esse daqui foi o comando que eu rodei, aqui está um comentário meu, você nota que ele começa com o pound e não tem nada depois disso. Tá? Não tem nada porque ele é um comentário, ele não é um comando. Aqui ele chamou alguma coisa. O primeiro comando para valer é esse daqui. Para valer que eu quero dizer que vai me dar um output. É esse valor aqui, onde depois eu vou comentar, a gente está entrando dados. Seguido por um comando para ver a média da coisa. Nesse comando de média, ele realmente te dá um output. Tá? Então aqui o que eu estou pedindo é a mean, ou a média, dessa variável chamada daily intake, e daí aqui na sequência ele me dá o valor dessa média. Se você for comparar isso daqui com essa porção aqui, você vai ver que aqui eu só tenho o comando. Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que existem três componentes. Existe o R, existe o banco de dados e existe o script. Tá? Basicamente o R pega o script, pega essa linha, apresenta o banco de dados para o script e retorna o valor que você quer. No caso aqui, a média dessa variável chamada daily intake. Tá? No próximo vídeo eu vou fazer comentários específicos a respeito de cada uma dessas linhas e o que elas estão fazendo. Até lá!